Olá, turma do sétimo ano, tudo bem? Aqui é o professor Gerran e bem-vindos a mais uma aula de artes, turma. Hoje, dia 9/11 de 2020. E aí, turma, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo certinho? Vamos lá, mais uma atividade. Inclusive, iremos dar início ao livro 4, tá? Unidade 4, que vai trabalhar as composições da arte. Acompanhe, por favor, turma. Essa aula de hoje vai da página 4 à página 12, ok? Observe a imagem e converse com os colegas e o professor. O que está acontecendo na imagem, turma? Na sua opinião, esta fotografia foi proposital? As obras de arte, elas podem contar histórias? Essas são algumas perguntas que vocês já podem responder no imaginário de vocês. A gente vai trabalhar, turma, elementos da linguagem visual, tá? A linguagem visual, na verdade. Vamos lá. A gente vai falar, turma, o que está sendo representado na pintura de Marco Stellato. E porque essa pintura parece com uma fotografia. Mas aí, turma, para a gente poder responder essas perguntas, eu preciso que vocês leiam o texto comigo, ok? Vamos lá? O que compõe uma imagem? A obra de arte que abre este tema, intitulada Impala Parking, é do artista paulistano Marco Stellato. Em suas obras, ele se apropria da linguagem publicitária, sobretudo anúncios dos anos 50 e 60. Para reinventar imagens de bens de consumo, como carros de luxo, o artista já produziu diversas obras que tratam da metrópole e da fragmentação da imagem. Na composição dos seus trabalhos, ele também articula diversos elementos formais da linguagem visual. A obra representa carros da década de 50 por meio de um enquadramento. Para quem não sabe o que é um enquadramento, são disposições dos elementos que compõem a imagem, ok? E esse enquadramento recorta partes dos automóveis e valoriza as linhas da composição, como a gente pode observar aqui na imagem, tá bom? Linha diagonal que atravessa a composição do quadro Impala Parking e cria a ilusão de profundidade, ou seja, perspectiva. Vamos lá, turma, me acompanha aqui também. Na imagem, os carros não foram agrupados aleatoriamente. Aleatoriamente significa sem ordem estabelecida, tá? Sem uma ordem estabelecida entre primeiro, segundo, terceiro, enfim. Eles estão organizados em uma composição em diagonal e em perspectiva que cria a ilusão de profundidade. Repare que os automóveis que se aproximam do canto superior esquerdo do quadro são menores em relação aos automóveis que se afastam dele. A linha diagonal também divide a imagem em dois blocos. Na parte inferior da composição, o reflexo do prédio em um dos carros prende a atenção do espectador. Na parte superior, mesmo com os reflexos, o olhar do espectador se concentra na fileira de carros. E essa breve análise do quadro Impala Parking, ele nos ajuda a compreender os diferentes modos como os artistas podem utilizar os elementos formais da linguagem visual para criar sua obra. Quando nos debruçamos sobre uma obra de arte e refletimos sobre os seus elementos formais, podemos conhecer novos procedimentos de criação e refletir sobre nossa própria produção. Dependendo de como são utilizados os elementos formais da linguagem visual, pode-se criar efeitos diversos de uma obra, como as linhas, que podem ser usadas para dar forma às imagens, enfatizar seus contornos e sugerir ao espectador uma sensação diferente, dependendo do traço e do material em que são criados. Como, por exemplo, esse galo, pintado em 1918 pelo Pablo Picasso, que é uma aquarela, tá? Indo para a próxima página, turma, página 10. Ó, as cores, dependendo de como são combinadas entre si, pode-se criar efeitos diversos em uma obra. Uma pintura monocromática, por exemplo, causa um espectador uma sensação diferente do que uma pintura composta com cores contrastantes, tá? Essa obra se chama Bicicleta 2006, de Antônio Petkov. É um acrílico sobre tela de 1,80 m por 1,80 m e com cores vibrantes, né? Consegue perceber aí.
E temos também a textura. As artes visuais, elas podem ser uma sensação visual ou tátil, ou seja, ela pode ser criada por meio de um desenho ou da pintura, sendo uma representação de textura ou uma obra bidimensional. Ou pode também, turma, ser uma obra tridimensional, composta pelos próprios objetos integrantes da obra. Essa obra que se chama Lebre Jovem, de 1502, de Albert Dürer. É uma aquarela e guache sobre papel e podemos observar aqui as cores e os traços que foram usados para criar a textura pelos pelos da lebre. E aqui temos essa obra aqui, que inclusive parece um vampiro, da Onça Pintada de 1984, de Leda Catunda, aquele que é sobre cobertor, 1,50 m por 1,85 m, ou vice-versa. E observe como nesta obra a artista ela interferiu nos traços e na tinta da própria textura do cobertor, criando diferentes texturas para a representação do corpo da onça e em todo um plano de fundo. Bom, na página 12, turma, temos essa imagem aqui e essa atividade que eu preciso que vocês façam e me mandem, tá? Temos também aqui a modalidade de utilização da cor e da sombra. Existem diversas técnicas que podem ser utilizadas para criar a ilusão de volume em obras bidimensionais. Geralmente envolvem os contrastes entre luz e sombra. Uma dessas técnicas bastante utilizadas desde o Renascimento é chamada chiaroscuro, claro escuro em italiano. A conversão de São Paulo, na verdade, o obra do quadro, de 1600 a 1601, de Caravaggio. É uma obra sobre tela de 2,30 por 1,75. E a gente pode observar aqui, turma, como as figuras retratadas da pintura não são contornadas por linhas, nem seus volumes são criados pela relação entre a luz e sombra. E nessa imagem aqui, turma, temos algumas perguntas. Cada artista pode escolher realçar ou amenizar os elementos formais da linguagem visual de suas obras, e é dessas combinações de elementos formais que são compostas as obras de arte visual. Bom, vamos lá, turma, respondo aqui. Discorra sobre os elementos formais da linguagem visual, estudando os efeitos que podem criar uma obra de arte visual. E também descreva a utilização que Marco Stellato fez dos elementos formais em linguagem visual e em sua pintura Impala Parking. Na próxima página, turma, a gente vai falar sobre diferentes materiais, diferentes resultados, mas isso aí é uma outra atividade, é um outro conteúdo que a gente vai trabalhar na próxima aula, tá bom? Turma, realize essa atividade, obrigado pela participação de todos, um grande abraço, fique com Deus, boa aula, boa atividade e até a nossa próxima aula de artes, turma.